Dream Dapps. The dream is now. A blockchain baseia-se em confiança. De que uma transação é feita e ela é válida, não é uma fraude. Como é que essa confiança, como é que essa transação, qual é o critério, como é que funciona essa tecnologia, de forma a garantir e que todos possam comprovar que uma transação feita é válida ou não é válida. Essa é exatamente a tecnologia blockchain. Aquilo que foi inventado e que eu não tive o cuidado, se calhar, de detalhar, estava no primeiro slide, é exatamente a invenção do Satoshi Nakamoto quando criou a Bitcoin. Trata-se de consenso. O consenso tem a ver com, vem do General's Byzantinum Problem, que é um problema matemático, se calhar alguns aqui que são da área de matemática até podem conhecê-lo. Isto, sim? Eu entendi até aí. É? Até o problema dos generais bizantinos. Eu Sim. não entendi é o consenso sobre o quê? Consenso sobre a veracidade daquela transferência, daquele registro. Isto é feito em primeiro lugar por anonimato e criptografia. Significa que eu que estou a processar na blockchain, eu não sei o que é que eu estou a processar. Portanto, é aleatório, é basicamente, vamos imaginar, tens um repositório de informação, mas tu não lês a tua informação, vamos pôr assim. Portanto, assim que tu decidas diferente daquilo que foi o que entrou, e isso é uma ação, ou seja, vamos pôr assim, entra a informação de um lado e sai do outro, ok? De forma automática. Isto é feito com nodes e não tem intervenção humana, ok? É proof of work. Portanto, estamos a falar de máquinas que consomem eletricidade para processar esta informação. Vamos pensar em servidores, não são, mas vamos pensar numa coisa dessas. Essa informação é cálculo? Esta informação vem encriptada, ok? Em dados. No código criado na própria blockchain e depois cada uma poderá ter o seu código diferente. Neste caso, na Bitcoin estamos a falar do SHA-256, é a forma de encriptação da criptomoeda. Há outros, há inúmeros, há 2.000 se calhar, há mais, deve haver muito mais. E todos os dias nascem coisas novas, mas o que interessa aqui perceber é, no ponto de vista filosófico, ok, do processo, entra informação, sai informação. Se nós agirmos sobre a informação, à partida estamos a gerar um não consenso, na medida em que há outros tantos que estão a processar exatamente a mesma transferência. Isto quer dizer, cada transferência ou cada execução na rede é efetuada por vários pontos, por vários nodes que não se conhecem, que não têm relação e que são escolhidos de forma diferenciada. E como é que todos chegam ao mesmo resultado para perceberem se alguém chegar a um resultado diferente é fraude? Na medida em que existe, vamos ver, se existe um processo, esse processo terá sempre um resultado igual, a menos que alguém intervenha nele. Então é um cálculo. É um cálculo. Vamos pôr que é um cálculo. Ok. Eu estou a falar em termos abstratos, ok? É sempre importante perceber esta parte, que é, se não houver intervenção, o resultado vai ser igual. Se houver intervenção, alguém vai diferir, vai divergir da manada, entre aspas. E quando o fizer, vai ter a devida punição por o fazer. Isso eu já percebi tudo, só queria entender um bocadinho mais a fundo essa parte. Na parte técnica. O que é feito, o que é feito, que significado é que tem essa informação, faz com que todos os computadores que correm no programa cheguem ao mesmo resultado. Mas aí estamos a falar da parte técnica, não estou qualificado para responder. Okay. Estou qualificado para responder. Teremos o painel seguinte, que se calhar nos vamos debruçar um bocadinho mais sobre o blockchain. Eu se calhar fazia uma pergunta ao António. O que é que difere a Bitcoin de outras criptomoedas? A Bitcoin, há muitas. Vamos ver, nem todas as moedas. A Bitcoin, por exemplo, foi uma moeda criada com o princípio, ela não serve só para isso, mas foi criada com o princípio de ser uma moeda, com o objetivo de funcionar como moeda. E, portanto, obedece a uma data de critérios, como seja os 21 milhões de moedas ilimitados, como seja a quantidade de moeda que é emitida por ano, não por ano, mas por blocos, enfim, mas que é previsível no tempo. E, portanto, tem toda uma arquitetura que lhe confere aquilo que seria desejável ter numa moeda. Okay? Muita gente refere a Bitcoin como ouro digital, porque à partida ela assemelha-se ao ouro
em muito do que é o valor intrínseco do ouro e da capacidade do ouro de ser uma reserva de valor. E a Bitcoin tenta imitar isso de forma eletrónica. Okay? E falo com estas regras, que são regras iniciais da moeda e que estão intrínsecas no código. Okay? Portanto, a Bitcoin é o que é. É a primeira, é a que inventou o sistema. Com base neste sistema, como ele foi criado em open source e dá um acesso ilimitado, portanto, passou a ser um bem imitável e replicável, nasceram outras moedas. Algumas imitaram algo muito parecido com a Bitcoin para fazer uma moeda muito parecida com a Bitcoin, como por exemplo a Litecoin, que é uma moeda que obedece a princípios muito iguais e que tem quantidades diferentes, etc., mas que obedece à mesma estrutura. E depois daqui nasceram moedas com princípios e com objetivos completamente diferentes, como seja, por exemplo, o Ethereum, que é uma moeda que pretende processar smart contracts com informação dentro das transações. Estamos a falar de peer-to-peer, não como valor, ou seja, €1 de mim para si, mas como informação dentro desta transferência, que se calhar é um contrato de arrendamento de uma casa nos Estados Unidos. E isto é transacionável, e isto é registável, e beneficia da prova real e da garantia de imutabilidade que a blockchain confere. A blockchain confere imutabilidade à moeda para nós não podermos duplicar moedas, senão também era mais uma coisa duplicável, não é? A imutabilidade num contrato podemos beneficiar dela para outras coisas, como por exemplo o contrato de registro de propriedade, que de repente é imutável, então quando quer que seja que nós vamos consultá-lo, está registado na blockchain, é imutável e é fidedigno. E isto tem uma aplicabilidade quase infinita. Isto chega a tudo. Basicamente, torna o dinheiro streaming money, o que significa que nós podemos estar a cobrar dinheiro em segundos e a registrar contratos diretamente entre nós. Enfim, mas estou a falar do Ethereum, porque depois há milhares de moedas que beneficiam de outras valências da blockchain. E através de conversão entre as moedas? Há conversão entre moedas e há equivalências entre moedas. Elas não são únicas, porque para serem únicas teria que haver alguém a determinar o que é que cada uma vale da outra. E isso não acontece. Não há nenhum banco central dessas Existem exchanges, que são câmbios centrais, há vários, e como isto é uma coisa de lei da procura e da oferta, esse valor é encontrado pela vontade que o Manuel tenha de me vender a moeda Manuel e que eu de vender a moeda António, e se a dele tem muita procura, vale mais, e se a minha tem muita procura, vale mais, e elas encontram-se num ponto. E, portanto, sim, todas as moedas têm conversão com alguma, todas pelo menos com a Bitcoin, e depois daí, entre elas, nem todas terão, mas a Bitcoin é uma moeda que reúne esses consensos, ou seja, como é a moeda matriz e é a primeira a ser criada, todas se significam em percentagem de Bitcoin em exchanges, portanto, em câmbios. Okay. Mas sim, é possível. Obrigado, vou ter que me desligar, mas... Foi a leixa. Mesmo para avançarmos depois para o António também vai ficar disponível depois, portanto. Sim. Mas força. Deixar uma pergunta que eu penso que permitirá ao António talvez fechar o círculo em relação àquela pergunta de cálculo ou não. Tem a ver com o seguinte: o António fez aí uma provocação que as ICOs são vistas como um crowdfunding e a partir de agora todos os crowdfundings perdem um pouco de valor porque a ICO é muito mais acessível. Vamos ir buscar valor a quem realmente tem interesse naquilo que eu tenho para oferecer. E a minha questão é justamente esta. O crowdfunding existe e a ICO é um crowdfunding. O conteúdo, a noção, a aplicabilidade daquilo que se pretende com o crowdfunding é que provavelmente tem que ser algo inovador. Se não for, gera valor zero a médio, a longo prazo ou até a curto prazo. Esta é a primeira questão que acho que permite até fechar também aqui. A segunda questão, e é mais uma opinião, que é perceber o que é que o António acha sobre aquela questão que foi colocada aqui de poder ser feito faturação com criptomoedas. Falou-se aqui dos conectores e qual é a influência que isso vai ter para o mainstream, para a usabilidade e para a escalabilidade das moedas e quais as moedas que, ao terem conectores, realmente poderão se tornar uma moeda de valor acrescido e, eventualmente, superem qualquer outro valor que nós tenhamos visto a tê-los como moeda.
Em termos da primeira questão, eu completamente de acordo. Ou seja, na realidade, o que eu estava ali a mencionar é uma provocação e é de propósito para gerar estas questões, que é para podermos, depois eu poder responder-lhes, que é o que interessa e o que é preciso perceber a nível de uma ICO é a ICO em si não deve ser o objeto do fascínio. Okay? O fascínio deve ser o que está por trás. Tem ou não tem valor? Eu vou participar numa ICO só porque é uma ICO? Se eu vier aqui pedir-vos dinheiro para uma empresa de uma forma estilosa, vocês vão investir só por causa da forma estilosa? Ou vão investir naquilo que é a minha ideia, daquilo que é o meu passado como empresário, naquilo que é a minha valência, daquilo que eu me proponho fazer? Okay? É isto que é importante e é aquilo que vai mudar nas ICOs. Cada vez menos vai ser fácil colocar uma ICO e só porque há uma ICO toda a gente acha que o valor vai subir e como vai subir eu vou entrar agora e vou ganhar dinheiro e vou ficar rico. Isso já aconteceu, vai ser mais difícil agora. Agora convém pôr um produto, pôr uma coisa que seja real. Porque nas ICOs há uma história gira que eu acho que pus no livro, que houve gente que meteu fotos, né? Não existia nada, em várias, não há nada por trás, não há trabalho nenhum, nem sequer há pessoas. E vão buscar fotos a bancos de imagem, foram buscar, isto aconteceu nos Estados Unidos. As fotos do diretor financeiro, da diretora da RP e das outras pessoas da empresa eram fotos de bancos de imagem. Essas pessoas não eram aquelas sequer, nem nunca existiram. No entanto, eles captaram investimentos. Portanto, isto é, de certa forma, é duro para nós todos, investidores. Por outro lado, é bem feito, porque se nós estamos à espera de ganhar dinheiro a ser chicos espertos, se calhar temos que pensar um bocadinho melhor. Temos que ser melhores a investir. E não vamos meter o dinheiro na cara bonita da rapariga do banco de imagem. Vamos pôr dinheiro numa ideia. E isso é importante. E a ICO vai morrer um bocado por causa disso e toda a gente agora está com medo da ICOs e a aldrabice. É e não é. Acho que são, acho que não são. E isto é uma nova economia que tem de tudo, como todas as outras têm. Okay? Há gente malandra em todo lado. Não é porque é uma ICO que é gente malandra, não é porque é um crowdfunding que é gente malandra. Há ideias, há valores, há projetos. E nós temos que ser inteligentes a avaliar onde é que pomos o dinheiro. Portanto, esta primeira ideia fecha, se calhar, o ciclo da ICO versus crowdfunding versus venture capital ou bancos. Ou... Os operadores, já agora, Sim. será cálculo ou será dados? Há um operador, há uma função qualquer que realiza ali. Por exemplo, falaste no Ethereum. Quando se realiza determinadas condições, quando se criam determinadas condições, o contrato concretiza-se. Sim. E, portanto, é um operador, é uma função, há um cálculo. O Ethereum pode funcionar, a blockchain funciona, tem essa capacidade, não vou dizer funciona porque tem outras, mas tem a capacidade de funcionar como parte neutra e como o tribunal da verdade, sim. Tem essa capacidade e, aliás, é essa a grande promessa. Eu não me lembro agora da segunda questão, peço desculpa. A questão dos conectores. Da faturação e dos conectores e do que é que isso veio. É assim, as criptomoedas só vão funcionar como moeda no dia em que forem usadas como moeda. Eu já tinha este conceito bastante sólido e quando também tive a oportunidade de confrontar esse conceito e as criptomoedas com o Rei Dalio e o Off the Record, porque não quis pô-lo na situação de ter que falar sobre o assunto que não o tenho visto falar, mas a verdade é esta, as criptomoedas podem ser de facto uma moeda e eu acho que têm tudo para ser. Agora, precisam de ser usadas para o ser. E depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, que todos nós somos parte interessada, eu acho. E no dia que nós acharmos que ela cumpre uma função e no dia em que mais pessoas conseguirem perceber que ela tem uma mais-valia, ela vai sendo mais usada. E eu quero deixar bem claro, eu disse no início, mas quero reforçar, não estamos aqui a falar, nem eu faço o discurso de vamos desligar os euros e o dinheiro governamental e vamos ligar aqui agora a Bitcoin e já só há Bitcoin. Não é isso. Estamos a falar de concorrência no dinheiro, estamos a falar de dar uma alternativa a quem acha que se calhar consegue coisas aqui que não consegue ali e tudo bem, eu uso isto para aquilo, uso aquilo para aquilo. Nós hoje estamos habituados cada vez mais a isso, não é? Usamos o computador para isto, o tablet para aquilo, o telemóvel para aquilo outro e cada vez mais temos a opção de escolha. E eu acho que a moeda precisa de uma opção. Não sou só eu. Eu só estou a tentar mostrar o que eu percebi que alguém inventou e que eu compreendo e concordo. É só a concorrência no dinheiro. Muito bem, vamos avançar. Como eu já disse, o António vai ficar cá e vai se juntar desse lado agora. Portanto, António, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Dream Dabs. The dream is now.